Boa tarde a todas e a todos, obrigado, Natival. Eu quero inicialmente falar da minha alegria em estar participando desta mesa com meus colegas, o da e Adilson, também com essa audiência, pessoas que muito estimo e que estão me ouvindo nesta tarde, e também uma mesa que está uma homenagem, né, nessa atividade, que é uma homenagem aos 80 anos da nossa querida e saudosa professora Rosa Virgínia Matos e Silva, que, como já foi dito no início, foi minha orientadora no mestrado, e também um doutorado não concluído, né? Então, as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que também eu, durante 2 anos, iniciei um doutorado também sob orientação da professora Rosa Virgínia. Eu irei fazer a projeção dos slides, e eu gostaria que vocês me confirmassem aí, Natival, se estão vendo, né? Um momento. Bem, esse trabalho que eu vou apresentar, e aí eu peço desculpas, talvez, a alguns colegas que tenham assistido à mesa de segunda-feira na atividade Abralim ao vivo. Está aparecendo já, viu, Pedro? Tá ok, querido, obrigado. Embora eu tenha também, né, trazido outros elementos diferentes daquela discussão de lá, tá? Até por conta do recorte que eu fiz e da tentativa de dialogar um pouco com a nossa professora Rosa, vou chamar assim, na verdade, né? Bem, o título desse trabalho, do multilinguismo generalizado ao multilinguismo localizado, que é, na verdade, um título que eu tomo emprestado do trabalho da professora Rosa, que foi apresentado no Congresso Brasil, Raízes e Trajetórias, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 1992. Então, na verdade, é uma proposição que já tem quase 30 anos, e eu complemento com esse subtítulo, que é Cultura Escrita e Reconfigurações Linguísticas na Capitania da Bahia. Bem, vou iniciar com uma fala, com uma citação do texto que eu falei para vocês, que é de 92, publicado em 93 em Lisboa, mas em 2004 reunido naquele livro que já foi mencionado em diversas mesas aqui durante esse evento, que é a coletânea Ensaios para uma Sócio-História do Português Brasileiro. Então, estou usando justamente a versão publicada pela Parábola em 2004. E assim nos diz a querida professora Rosa Virgínia Matos e Silva. A partir da segunda metade do século XVIII, uma série de fatores de história externa conduzem à definição do Brasil como país majoritariamente de língua nem indígena nem africana. O multilinguismo menos ou mais generalizado, a depender da conjuntura histórica local nos séculos anteriores, localiza-se e abre, então, o seu caminho, o português brasileiro. Eu vou depois, mais à frente, retomar essa citação dela, mas eu gostaria, nesse momento, de focalizar essa questão que ela coloca aí com uma série de fatores de uma história externa que vai, justamente, a partir da segunda metade do século XVIII, redefinir esse quadro linguístico do Brasil, né? Essa realidade sociolinguística do nosso país. E, no conjunto dos fatores, um fator especificamente, que foi muito importante, que eu, na verdade, comecei a me debruçar mais a partir do meu doutorado, que é justamente o Diretório Pombalino, Diretório dos Índios, conhecido como Diretório Pombalino, que vai inicialmente ser pensado para o estado do Grão-Pará e Maranhão. Mas eu vou tratar disso mais à frente, tá? Retomando um outro texto da professora Rosa, esse texto já de 1998, em que ela foi publicado nesse ano, mas foi a conferência que ela fez, ao primeiro seminário para a história do português brasileiro na USP, quando assim, inicia-se os trabalhos do nosso PHPB, nesse texto que ela intitula Ideias para a História do Português Brasileiro, Fragmentos para a Composição Posterior. Ela vai falar sobre formas de implementação da proposta de OAS, e a nossa colega Uda já fez referência, né, nas quatro vias de OAS, embora a Uda tenha focalizado a via de número 4, que fala justamente da escolarização, né, no Brasil, Rosa vai chamar a atenção também para a questão 1, a primeira via, que é justamente fazer esse levantamento de todos os processos linguageiros havidos.
Ela fala que os 4 campos que ela apresenta são campos autônomos e interligados, e são campos que ela pensa em função justamente de tentar implementar essa proposta do Antônio Aires. Eu faço citação desse trecho do texto dela. O campo A, que é um campo que se moverá na reconstrução de uma história social linguística do Brasil, e eu destaco porque é o campo que me interessa diretamente, mas ela também apresenta os demais campos. O B, campo que se moverá na reconstrução de uma sócio-história linguística ou de uma sociolinguística histórica. O campo C, que é este campo que vai se mover, né, que se moverá na reconstrução diacrônica no interior das estruturas da língua portuguesa em direção ao português brasileiro. D, campo que se moverá no âmbito comparativo entre o português europeu e o português brasileiro. O que me interessa é o campo A, e que eu estou, nesse próximo slide, apresentando justamente as implicações desse campo A. Né? Pelo menos 2 perspectivas de investigação a professora Rosa apresenta em relação ao campo A. E é o campo que, de certa forma, vai nos aproximar daquilo que ela chama de historiador estuco, né? Por conta justamente da necessidade de nós estarmos cada vez mais buscando nessas narrativas que se escrevem no âmbito de uma história social do Brasil, pelos historiadores, antropólogos e demais pesquisadores da área, sobre justamente esses fatos que têm uma importância para a gente entender a história da língua, né? Então, ela vai falar de 2 perspectivas de investigação. A primeira tem a ver com a questão dos contatos linguísticos, e que ela chama de recuperação da articulação entre os fatos de ocupação territorial, as sucessivas distribuições demográfico-linguísticas e as prevalências e desaparecimentos das línguas. E a segunda perspectiva investigativa é a reconstrução da história da escolarização no Brasil, que, para a professora Rosa, vai abrir caminhos ainda para compreender a polarização entre normas cultas e normas vernáculas, a recuperação de políticas linguísticas, que é uma questão que, de certa forma, me interessou bastante ao longo do meu trabalho no doutorado, e que tem, na verdade, ainda, né, me interessado, despertado muito interesse. Bem, em um trabalho de 2015, a professora Tânia Lobo vai justamente fazer uma síntese dos trabalhos, né, que ela considerava representativos da professora Rosa, a partir de 5 proposições que me parece que na mesa passada a Mariana apresentou também essas 5 proposições, né, que aparece que perpassam essa produção de Rosa Virgínia em relação ao português brasileiro e à história dessa língua, né? A primeira proposição é que a história linguística do Brasil não se restringe à história da língua portuguesa no Brasil, né, a história do português brasileiro. A segunda, o português brasileiro emerge em contexto multilingüe, o contato linguístico é, pois, um elemento constitutivo da sua formação. Terceira proposição, na cena linguística do Brasil colonial, destacam-se 3 atores principais, aí o português europeu, as línguas gerais indígenas e o português geral brasileiro. E, quarta proposição, africanos e afrodescendentes foram os principais difusores da língua portuguesa no Brasil e os principais formatadores do português brasileiro em sua variante social majoritária, aquilo que a sociolinguística chama de português popular brasileiro. E a quinta proposição, o passado sócio-histórico linguístico do Brasil deverá ser interpretado para a compreensão do português brasileiro. É interessante destacar nesse momento que dessas 5 proposições que são apresentadas por Lobo neste texto de 2015, as 3 primeiras proposições, sobretudo as 2 primeiras, né, a terceira também, em certo ponto, vão estar presentes nessa discussão que eu estou trazendo hoje para esta mesa. Bem, além disso, antes de iniciar nos aspectos relativos a essa história social linguística do Brasil, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão posta pelo Bessa Freire sobre esquecimentos ou silenciamentos promovidos pela produção historiográfica brasileira. Ele fala de um primeiro silenciamento ou esquecimento, que seria a ideia de que, né, existe uma unidade territorial e política no Brasil, ou do Brasil, da nação brasileira, a partir de 1500. Então, ele vai justamente esclarecer sobre essa questão que é esquecida, de certa forma, pela historiografia brasileira. Mais recentemente, há uma revisão nesse sentido, né, claro.
O segundo esquecimento é a construção de unidade linguística desde 1500. E aí, tomando justamente o português como se fosse a língua única dos brasileiros, desconsiderando a ampla difusão no tempo e no espaço das línguas gerais amazônica e paulista, e aí é óbvio também o Bessa Freire acaba esquecendo que não só as línguas gerais amazônica e paulista, a gente tem visto outras frentes como a do Wagner Argolo, que vai falar da língua geral do sul da Bahia, e também nós temos a própria língua geral Cariri. Além do próprio esquecimento do quadro diversificado das línguas indígenas, aqui faladas quando a chegada dos europeus, das línguas dos africanos escravizados, e mais para meados do século XIX, né, as línguas da migração. Na verdade, é uma questão que, para o Bessa Freire, tem sido esquecida pela historiografia brasileira, de um modo mais geral. Tá? E esse esquecimento, por exemplo, se manifesta nessa representação, quando nós fazemos, né, nos cursos de História, estudamos Brasil, que é chamado de Brasil Colônia, essa representação desse mapa das capitanias hereditárias. É óbvio que isso é pensado a partir do Tratado de Tordesilhas, né? Mas, na verdade, a ideia de que o Brasil é isso, o Brasil Colônia é isso aí, mas, de fato, no século XVI, esse, vamos dizer assim, seria, né, uma representação que começa nesse aspecto, e se esquece de uma outra colônia, que é a colônia do Norte, né? Então, na verdade, a gente precisa, para entender essa história social linguística do Brasil, primeiro fazer uma revisão dessa perspectiva. Nós temos, na verdade, no Brasil, ou na América Portuguesa, ou duas colônias portuguesas na América, que seria o Estado do Brasil, que está aí representado nesse quadro, que é o que aparece nas nossas aulas de História do Brasil Colônia, e a outra colônia, que é justamente o Estado do Grão-Pará e Maranhão, que inicialmente começa como Estado do Maranhão, depois se torna Estado do Maranhão e Grão-Pará, e mais já para os séculos, fins do 17 e 18, nós temos aí o Estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, são duas colônias, e é preciso também se atentar para uma história social linguística do Brasil, que dê conta das diferentes histórias linguísticas dessas duas colônias, né? Digo isso porque, no âmbito do Estado do Grão-Pará e Maranhão, a língua geral amazônica, ela persiste ainda até meados do século XIX, né? Enquanto que a nossa história linguística, que começa também antes, né, no início, no meados do século XVI, a gente tem uma outra perspectiva de encaminhamento, tá, em relação a essa realidade linguística, que eu vou tratar aqui de alguns aspectos, tá? Eu trouxe esse mapa apenas para poder representar para vocês, não sei se vocês conseguem ver o cursor, mas não existem os limites ainda, é um momento esse mapa das cortes, foi um mapa utilizado para definir os limites territoriais do Brasil nesse período, né? E aí você tem a questão ao norte das fronteiras da Amazônia e também ao sul a questão justamente das fronteiras dessa região da Prata, do Paraguai e tal, e como é que fica esse processo, né, historicamente falando. Bem, uma outra questão que a gente tem que pensar, além justamente de considerar que estamos diante de duas colônias portuguesas na América, é pensar também uma questão que o Kernan coloca, que é o fato de que os historiadores, por via de regra, prestam pouquíssima atenção às maneiras de falar dos povos sobre as quais eles escrevem. E é por conta justamente dessa pouca atenção dada pelos historiadores em relação às línguas que são faladas por esses sujeitos históricos, é que a professora Rosa Virgínia chamava atenção para a necessidade de que nós pudéssemos estarmos atentos também ao que diziam os historiadores sobre essa história social do país. E aí ela vai chamar a atenção para um aspecto que é importantíssimo, que é o fator demográfico, né? E essa é uma citação, mas não é só a questão de números, não é a questão só demográfica em si, embora ela fale que o fator demográfico histórico, embora não explique em si problemas linguísticos, é um indicador de peso para interpretar os processos linguageiros ocorridos no Brasil, e aí ela está pensando justamente naquela formulação que ela retoma do Oaise, que aparece no seu primeiro campo, que é da história social linguística do Brasil. Tá? Eu trouxe para vocês essa tabela que é bastante conhecida para aqueles que fazem, né, um estudo histórico da língua portuguesa no Brasil, que é os dados apresentados por Mussa. Eu não vou discutir esses dados, mas eu gostaria de chamar a atenção para um fenômeno que aparece
em relação aos índios integrados, estamos falando de índios integrados ao processo colonial aqui. E essa redução drástica desse sujeito, né, pelo menos na representação que o Mussa faz, né, e que, de certa forma, não só o Mussa, mas aí, na minha tese, eu confrontei esses dados com os dados do Darcy Ribeiro e de outros historiadores, o Jorge Couto, que trazem dados sobre, né, esses grupos ao longo do período chamado colonial, de como essa população ela vai se reduzindo até, entre aspas, desaparecer, né, o que acaba gerando um pouco de interesse por parte da historiografia, de modo geral, em relação a esse elemento, né, esse sujeito histórico. Né. Então, há um pouco dessa questão aí por trás, embora também a gente saiba que muitos indígenas foram desaparecendo pela própria condição de assumirem nomes portugueses, serem batizados e vão sumindo na documentação, né, e automaticamente isso reflete nessa demografia e no pouco interesse que a história, o indigenismo e a história de indígenas no Brasil vai acabar levando adiante, né? A gente vê uma renovação desses estudos a partir da década de 80, 90, em que há uma retomada desse sujeito histórico e um interesse cada vez maior para estudar justamente a história dos índios e do indigenismo no Brasil. Tá? Mas eu acho que esse dado que o Mussa apresenta, e que outros também apresentam, mostra bem assim como isso acabou afetando o interesse ou não por esse sujeito histórico. Tá? Bem, para fechar esse ponto inicial, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão posta por diversos autores, e a professora Rosa, inclusive, coloca isso também, que é pensar, né, uma história social-linguística do Brasil que dê conta da passagem desse multilinguismo generalizado para o multilinguismo localizado, da passagem do Brasil de um país eminentemente rural até país eminentemente urbano, e, é claro, do país analfabeto a país, entre aspas, alfabetizado, se a gente considerar, né, essas realidades, os números atuais do nosso país. Né, em termos de, embora o conceito de alfabetização também mude ao longo dos anos. Né, então, precisamos também controlar esse conceito aí. Bem, fechando esse ponto inicial, de tentar localizar essa temática, a discussão que vem adiante, eu gostaria agora de falar das políticas linguísticas na América Portuguesa, e aí eu estou tomando duas políticas especificamente, uma é dos jesuítas e das línguas gerais, eu usei aqui no singular a língua geral, porque a documentação utiliza a forma no singular, embora a gente saiba que esse termo, língua geral singularizado, representa uma série de situações, né? Então é um item lexicalizado, mas que é bastante ambíguo, né? Ele traz diversas, polissêmico, como eu estou dizendo, ele é polissêmico, ele traz, na verdade, recobre diversas situações. E uma outra questão, que é o que me interessa diretamente, é pensar a política linguística expressa no Diretório dos Índios, o Diretório do Marquês de Pombal. Tá? Esse é o documento, apenas para visualizarem, embora é um texto longo, eu gostaria de fazer a leitura desse trecho, porque ele diretamente tem a ver com a discussão que a gente vai fazer adiante. O parágrafo 6º é o parágrafo que nós temos a expressa forma bastante nítida da política linguística do Marquês de Pombal, no chamado Diretório Pombalino. Observando, pois, todas as nações polidas do mundo, este prudente e sólido sistema, nesta capitania, se praticou tanto pelo contrário, que só cuidaram os primeiros conquistadores estabelecer nela o uso da língua que chamaram geral. Para que ele faz uma referência aos primeiros conquistadores, mas há diretamente uma referência aqui à política dos jesuítas, né? É um momento também de uma campanha anti-jesuítica muito forte que o Marquês de Pombal faz nesse período. Mas eu tenho uma relação, né, a essa prática jesuítica, na verdade. Né? Aí ele continua chamando essa língua geral invenção verdadeiramente abominável e diabólica, para que, privados os índios de todos aqueles meios que os podiam civilizar, permanecessem na rústica e bárbara sujeição que até agora se conservavam. E aí, obviamente, a questão dos discursos, a condição que isso é construído, né, a ideia de que essa prática jesuítica, essa política jesuítica de gramatização de línguas, de uso de língua geral, era algo que, de fato, teria contribuído para deixar, ou fazer com que os indígenas permanecessem naquilo que ele chama de estado de incivilidade, né, barbaridade. Bem, e aí ele vai e traz para a gente, nesse trecho do diretório, que seria, de fato, a sua política, né, em relação à questão da gestão de línguas.
Para desterrar este perniciosíssimo abuso, será um dos principais cuidados dos diretores estabelecer em suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa, não consentindo, por modo algum, que os meninos e meninas que pertencerem às escolas e todos aqueles índios que forem capazes de instrução nesta matéria usem da língua própria das suas nações ou da chamada geral. Quer dizer, não só a língua geral, mas também as línguas próprias de cada grupo étnico-linguístico. Mas unicamente a da portuguesa, na forma que Sua Majestade tem recomendado em das ordens, que até agora se não observaram com total ruína espiritual e temporal do Estado. Então, quer dizer, nesse parágrafo 6º é que materializa para a gente a política de gestão de línguas, e no parágrafo 7º está justamente a forma como essa política deveria ser implementada, né? E é interessante, na verdade, a gente ver como essa política é implementada, porque, embora genericamente a gente fale de que o diretório teve importância nesse processo de localização desse multilinguismo, como Rosa, inclusive, chama a atenção, né, quando ela fala do multilinguismo generalizado para localizado, as formas de recepção e de apropriação do diretório por parte dos ouvidores, por parte dos próprios indígenas, não foi a mesma. Né? Então é interessante observar que há muitas particularidades. Inclusive, o próprio diretório, que tem que ele é, na verdade, extinto em fins do século XVIII, ele continua sendo executado, pelo menos na capitania da Bahia, até a década de 1830. Né? Existe um hiato também de legislação aí, né? Então, desde a extinção do diretório até 1834, não houve nenhuma legislação indigenista especificamente, né, para tratar dessas questões. Somente o Regimento das Missões, que aparece em 1834, que vai justamente fazer novos encaminhamentos para as populações indígenas, e aí é claro que também se adota nova postura. Mas até esse momento, mesmo com o diretório não tendo mais uma validade legal, as práticas ainda refletem um pouco, né, do que o diretório teria determinado. Então, aí eu tenho justamente o ponto, que diz respeito a pensar a implementação da política. E como essa determinação é a base fundamental da civilidade, ou seja, a base fundamental para a civilidade dos índios seria, né, a adoção da língua portuguesa. Né, justamente o uso da língua portuguesa, a proibição da língua geral, das línguas próprias de cada grupo, né, étnico-linguístico. Haverá em todas as povoações 2 escolas públicas, uma para meninos, na qual se ensina a doutrina cristã, a ler, escrever e contar, na forma que se pratica em todas as escolas das nações civilizadas, e outra para meninas, para a qual, além de serem instruídas na doutrina cristã, se lhes ensinará a ler, escrever, fiar, fazer renda, cultura e todos os mais ministérios próprios daquele sexo. Eu vou passar adiante, por conta do tempo também. Né? Bem, a legislação, aí a gente precisa entender esse dispositivo legal no âmbito maior da legislação pensada, né? No âmbito do governo de Dom José I, que vai de 1750 a 1777, né? E onde o diretório se enquadra no âmbito dessa legislação que está aí. Bem, o primeiro ponto a considerar em relação à legislação diz respeito ao alvará e à lei e o alvará, que são de 6 e 7 de junho de 1755, que vão tratar da liberdade dos índios e casamentos mistos. E aí vem, em 1757, para o estado do Grão-Pará e Maranhão, o diretório. Né? Então, estamos falando da colônia do Norte, né? O estado do Grão-Pará e Maranhão. O documento é pensado para lá. Inclusive, há vários parágrafos que tratam especificamente da questão da Amazônia e da coleta de frutas, de vegetais, do processo do trabalho da mão de obra indígena relacionado com o espaço da Amazônia. Então, e por conta disso, também esses parágrafos são desconsiderados quando o diretório vai ser direcionado para o Estado do Brasil. Então, no alvará de 8 de maio de 1758, é que essa lei pensada de liberdade dos índios para o norte vai ser agora direcionada para o Estado do Brasil. Né? E aí só vai se instalar na Bahia um conselho ultramarino para fazer justamente com que a lei se torne prática, né? Se aposta em prática. Bem, enquanto esse conselho está começando seus trabalhos aqui no Brasil já,
O alvará de confirmação do diretório ocorre em Lisboa em 17 de agosto de 1758. Mas ele só vai chegar no Brasil no possivelmente finais de 1758, entre dezembro e janeiro de 1759. Porque em maio de 1759 vai surgir um novo documento, que é um parecer do Conselho Local, que foi estabelecido aqui na Bahia, para justamente avaliar em que medida esse diretório poderia ser aplicado às povoações e às vilas de índios no estado do Brasil. Começando, é óbvio, pela Bahia. Bem, é isso que eu estou falando justamente aqui, está nesse slide, né? Esse parecer, por exemplo, vai reconfigurar uma questão fundamental do diretório, que é justamente a questão dos sujeitos. Quais são os sujeitos responsáveis por esse processo de, vamos dizer assim, nova tutela? Porque o diretório tira de cena as ordens religiosas, especificamente a Companhia de Jesus, que estava na tutela das populações indígenas, isso no norte, e coloca, na verdade, a tutela em outros sujeitos, né? Então, por exemplo, o diretor de índios passa a ser aquele que vai administrar a vila de índio, né? E aí, além disso, você vai ter a constituição das câmaras e os escrivães das câmaras e mestres e mestras, quer dizer, professores e professoras para os meninos indígenas, e as meninas, conforme aquilo que nós lemos lá no parágrafo 7º. Bem, esse parecer do Conselho Ultramarino, que vai surgir em 19 de agosto de 1759, vai transformar, na verdade, esses três sujeitos, as funções que deveria ser ocupada por esses 3 ou 4 sujeitos, em apenas um, né? Que é justamente o chamado escrivão da Câmara, que vai aparecer na documentação, em alguns momentos, como escrivães diretores. E aí, esses escrivães diretores teriam essa obrigação de ensinar a ler, escrever e contar a meninos e meninas indígenas. E, de certa forma, foi uma coisa que também eu persegui nesse processo, né, de investigação, porque para perceber ou para tentar entender como as populações indígenas se apropriaram e participaram da cultura escrita, era preciso lançar mão desse processo de educação escolar indígena, já que não havia outros espaços, por exemplo, como irmandades, no caso de africanos e afrodescendentes, né, que eu pudesse mensurar justamente esse trânsito das populações indígenas na cultura escrita, certo? Em relação a esse parecer, repare que o parecer ele retoma o 6º parágrafo, que eu já li antes, né, que é da política linguística pombalina, e ele fala o seguinte em relação a esse parágrafo. Parece ao Conselho mandar entregar aos escrivães das câmaras respectivas a cópia deste parágrafo, quer dizer, ele confirma a necessidade de manutenção do parágrafo, para que eles, quer dizer, os escrivães das câmaras, né, promovam a sua observância nos lugares das suas residências. Lembrando que era o diretor de índios que deveria, na verdade, assumir essa função, juntamente depois com o professor. Mas aí é a forma como, vamos dizer assim, né, há uma tradução e uma adaptação a essa realidade local. Bem, em relação ao 7º e 8º parágrafos, eu não cheguei a ler o 8º, porque ele vai ratificar o perfil do professor e de onde é que deveria esse professor receber proventos para ensinar a ler e escrever aos meninos, né? Mas ele vai falar dessa escola, né? Dessa escola que vai ter um papel importante para implementar essa política que a gente está chamando, o que se chama de planejamento linguístico. E nos diz o seguinte, o parecer que o Conselho faz sobre esse ponto do diretório. A respeito destes parágrafos, parece ao Conselho que, além do que neles se acha disposto, quer dizer, confirma a questão da ideia da escola para meninos e meninas, né? Se ordenem aos escrivães da Câmara que continuem no ensino dos meninos na forma de sua obrigação, ou seja, tira de cena a imagem do mestre ou da mestra, né? Então, essa questão do professor sai e o escrivão é que assume essa função. E das meninas da vila até a idade de 10 anos. Não levando estipêndio algum de seus pais ou de pessoa alguma, visto serem satisfeitos pela Fazenda Real, ou seja, o escrivão já tinha um pagamento que viria, né, da própria Fazenda Real. Bem, esse é o quadro, na verdade, em que está a política linguística expressa pelo diretório e a forma como ela é traduzida e pensada para a sua implementação no Estado do Brasil, e mais especificamente na Bahia, que é o ponto que me interessa aqui. E aí eu trouxe esses 2 mapas, tá? Que é uma aproximação, é óbvio, não é exatamente esses limites territoriais, mas eu gostaria de chamar a atenção nessa distribuição do ano de 1751, em que eu tenho
em cima do que a gente tem por Bahia hoje, né? Nós temos a Bahia, que era essa antiga capitania régia que está ao norte. No meio, eu tenho aí, eu tenho Ilhéus, que é a antiga capitania de Ilhéus, que depois, em 1763, vira a comarca de Ilhéus. E eu tenho Porto Seguro, que, da mesma forma como Ilhéus, né, o Dom José I vai transformar em comarca. Tá? A partir dessa segunda metade do século XVIII, tanto Ilhéus como Porto Seguro são anexados à Bahia, e se torna justamente, vocês observam aqui no mapa 4, que é o que está ao lado, com data de 1761, a Bahia aproximada, o que a gente tem de por Bahia hoje, já incorporando tanto Ilhéus quanto Porto Seguro, embora ainda, né, além de São Francisco, ainda é Pernambuco, né? Então, nesse período de 1761, tá? Bem, e aí, em cima disso, eu projeto os espaços de nossa discussão, que é justamente 3 vilas de índios que foram criadas, melhor dizendo, 4 vilas de índios que foram criadas nesse espaço ao norte, que era a antiga Bahia, né, a antiga capital da Bahia, e aí eu tenho Mirandela, Pombal, Soure e Abrantes. Nós sabemos, Pombal hoje é Ribeira do Pombal, na verdade, quer dizer, algumas das vilas de índios que a gente vai ver aqui são base, né, núcleo inicial da municipalidade que a gente conhece hoje no estado da Bahia. O caso, por exemplo, de Pombal e Soure, né, Ribeira do Pombal e Nova Soure, que na sua gênese, lá nas suas origens, era um aldeamento que virou vila nesse momento. Tá? Mirandela continua hoje como distrito do município de Banzaê, quando há a retomada do território indígena pelos Quiriri, e aí os não indígenas que ocupavam esse núcleo urbano de Mirandela, eles são relocados para a cidade de Banzaê, e constitui lá a sede do município, mas Mirandela, que é território indígena Quiriri, continua ainda como distrito desse município. Tá? Nessa região, no meio aí do estado, nós temos a chamada antiga capitania de Ilhéus, eu tenho as vilas de índios de Santarém, de Barcelos, Almada não está como vila, ainda continuou como aldeia, embora houvesse uma determinação de que se transformasse em vila. Mas a Almada deixou de ser uma missão e passou a ser uma freguesia, ou seja, né, o clero secular acabou assumindo, né, as atividades espirituais, religiosas desse espaço que tornou-se freguesia. E aí nós temos Ilhéus, que é a vila que era a sede da capitania, e Ilo Olivença, né? Então, na verdade, 3 vilas de índios aí, nós temos aí. A parte norte, que nós temos do nosso mapa, tem uma representação para a gente das 2 vilas de índios que foram criadas pelo Conselho em 1758, e foram determinadas a criação em 58, mas em 1759 é que, de fato, houve a criação, e mais 3 vilas de índios que foram criadas pelos 2 primeiros ouvidores de Porto Seguro. O que nos leva a perceber que, né, diferentemente das outras regiões, havia uma concentração, uma demografia, né, que marca uma presença muito forte da população indígena nessa região, né, fazendo com que os seus primeiros ouvidores criassem o primeiro 3 vilas e o segundo mais 3 vilas, formando assim o que está aí no mapa, né? Um espaço com 8 vilas de índios e Porto Seguro. Eu gostaria que vocês ficassem atentos a esses lugares, porque mais à frente eu vou fazer uma referência ao que ocorre nessas vilas. Então, eu tenho Belmonte bem aí nessa divisa, já com a capitania de antiga de Ilhéus, é a comarca agora de Ilhéus, Belmonte. Aí eu tenho Verde, Trancoso, Prado, Alcobaça, Viçosa, Porto Alegre e São Mateus, que está fora hoje da Bahia, mas que, na verdade, nesse momento, a antiga capitania de Porto Seguro também ia até esse espaço, tá? Bem, vamos lá. Nesse processo de criação das vilas, indicadas pelo Conselho Ultramarino, havia uma indicação de que algumas questões fossem feitas, né, antes do estabelecimento da vila, que tem a ver com o diagnóstico da realidade local. Desse diagnóstico dessa realidade local, 3 questões nos interessam diretamente, porque elas vão nos auxiliar a entender a história social linguística desse espaço, ou desses espaços, né, que eram aldeias e que estariam se transformando em vilas de índios. E aí eu tenho, no caso, a primeira questão, que diz respeito, né, quantos vizinhos tem a aldeia,
Quantas pessoas com a distinção de um e de outro sexo, a ideia de pensar a demografia desse espaço, né? Se fala a língua portuguesa, se há alguns que saibam ler e escrever, é óbvio que isso tem a ver com a própria ideia de que os jesuítas tivessem, né, desenvolvido um trabalho de escolarização com esses indígenas, e alguns poderiam saber ler e escrever, né? E a questão 18, que também tem a ver com a nossa compreensão dessa história social linguística desses espaços. De que nação se compõe a tal aldeia, pensar na questão do grupo étnico-linguístico, né? Qual era a sua língua natural, em que tempo se estabeleceu, de onde vieram os moradores para aquele sítio, quem isso os persuadiu e catequizou, e se está dita aldeia aumentada, se tem crescer o número de moradores, ou se está diminuindo os números de índios, e o cuidado, e por aí vai. Ou seja, são questões que, na verdade, deveriam ser feitas no momento do estabelecimento das vilas de índios, e que poderiam nos fornecer informações sobre esse quadro, né, de uma demografia, dessas questões demográfico-linguísticas que são interessantes para a gente. Dessas vilas que foram criadas, né, fora, é óbvio, as 6 que foram dos primeiros ouvidores de Porto Seguro, nós só localizamos uma documentação relativa à Vila Nova de Abrantes, no próprio Arquivo Histórico Ultramarino, a Vila Nova de Soure, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Da mesma forma, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, nós localizamos as respostas às vilas de Olivença, Barcelos e Santarém, que nos permitiram, assim, a gente mapear, né, a quantidade de indígenas, a língua, qual era o grupo étnico-linguístico desses espaços nesse momento. Essa foi uma documentação muito valiosa e importante para o nosso trabalho de mapeamento. E, a partir daí, é claro, já que os escrivães das câmaras tinham agora a função de serem diretores de índios, de serem escrivães de câmaras e ainda serem os mestres e mestras, né? Aí nós fizemos esse levantamento também, né? Pensando em quais sujeitos assumiriam, então, a função nessas vilas de novos agentes do ensino de língua portuguesa como segunda língua e do letramento das populações indígenas. E como é que eles teriam atuado, né? E isso nos levou a um levantamento nos livros de provisões do APEB, do Arquivo Público do Estado da Bahia, e nós trabalhamos com 37 livros de provisões, cada livro com a média de 330 folhos, né? E recobriram um período, e aí é importante para a gente chamar a atenção disso, que vai para além do Diretório Bombalino, né? Que vai de 1760 a 1834. Tá? Então, o que nos motivou, inclusive, no momento que o diretório vai se extinguir, a continuar ainda pesquisando os livros de provisões, é a percepção de que, olha, embora a lei tivesse sido suspensa no final do século XVIII, durante essas 3 primeiras décadas do século XX, a prática era ainda de nomeação de um sujeito que iria ter a função de escrivão, de diretor de índios e de professor, né? De ler, escrever e contar, e a gente pôde atestar isso em todas as provisões. Quando chega o ano de 1934, a gente localiza, de 1835 para frente, esse texto ele já não tem a mesma forma textual, que nos permite também perceber que não havia mais uma política, houve uma mudança da perspectiva política, e também, é claro, o regimento das missões surge nesse momento, né? Bem, aí eu tenho, por exemplo, nessa provisão, um indicativo aqui em cima, né, no cabeçalho, né, o sujeito e para que ele estava sendo nomeado, e no meio do texto, e isso era recorrente nas provisões, no meio do texto eu tenho justamente o ponto-chave para a gente, que é, né, a ideia de que esse sujeito tinha a expressa obrigação de ensinar a doutrina cristã, ler, escrever e contar aos meninos com zelo e cuidado, e com esta deverá ordenar, daí a questão da fazenda real e o valor que ele ia receber. Mas o ponto-chave é pensar que esse texto ele vai ser replicado nas provisões que nós fizemos levantamento. Nesse conjunto de provisões, nós conseguimos identificar especificamente um sujeito, né, atuando indígena, atuando como diretor de índios, como professor e como escrivão, o que nos leva a entender que possivelmente esse sujeito possuía as qualidades necessárias para ensinar as crianças a ler, escrever e contar, que é o Jerônimo Xavier, que na própria provisão se chama a atenção que se tratava de um índio de nação, como está aí representado no texto. Essa é uma das provisões do Jerônimo Xavier. De um modo geral,
nós localizamos, né? Além do Jerônimo Xavier, nós só conseguimos identificar mais um indígena atuando, né, que foi em Santarém. O Jerônimo Xavier foi nomeado em um momento para Vila Nova de Abrantes e em outro momento para Santarém. Aí o que eu tenho para vocês é a provisão de Santarém. Bem, e aí nós temos o levantamento, né, da quantidade de provisões e do nosso trabalho, né, de levantamento desses dados. Então, nessa primeira coluna, a gente coloca as vilas de índios por capitanias, ou antigas capitanias, lembrando que, né, tudo se tornou Bahia, tudo se tornou Bahia, mas antes era a antiga Bahia, que era o norte, a antiga Ilhéus, que é nesse meio, né, do mapa, e na parte sul, a antiga Porto Seguro. Na segunda coluna eu tenho o número dos nomeados por vila de índios, quer dizer, os sujeitos que, em princípio, deveriam estar envolvidos com esse processo, né, totalizando 118 sujeitos, né, indivíduos que estariam envolvidos nesse processo, numa quantidade de 423 provisões. Alguns lapsos temporais de 1 ano, 2 anos, que a gente não localizou as provisões por conta, inclusive, das condições arquivísticas mesmo, muitos livros já danificados, alguns já restaurados, mas a restauração acabou danificando os livros também, que criou, assim, alguns hiatos, e a gente explica, inclusive, isso em nossa tese. Tá? Bem, e aí, como não dá para a gente... por favor, me avise do tempo, viu, que eu não estou aqui acompanhando. Como não dá para a gente fazer... Pedro, já ultrapassou. Tá? Bem, então... Mas como o Uda falou menos tempo, eu não sinalizei. Certo? Foi, então tá bom. Dê 5 minutos só, 5 minutos eu concluo. Então é o seguinte, e aí a gente pensa assim, bem, se esse sujeito, que é o sujeito que é importante, os escrivães diretores, a gente passou a observar isso. E aí eu trouxe, por exemplo, para vocês esse caso que é muito emblemático porque ocorre na Vila de Olivença e diz respeito a uma exigência dos próprios indígenas, que são chamados no texto de repúblicos, né, que são os oficiais da Câmara, quer dizer, os indígenas que estavam atuando na Câmara da Vila de Olivença, para que o diretor fosse substituído, porque o diretor não ensinava aos meninos, né, e nunca deu escola, né? Então, em negrito aí, nessa projeção que eu faço no documento, aparece essa informação que não vou ler por conta do tempo. Tá? E, além disso, a indicação de um sujeito chamado Manuel do Carmo de Jesus para assumir a função de diretor, justamente porque esse sujeito, ele foi criado na vila e ele sabia língua geral de índios. Olha, se o documento é um documento de 1794, em 1758, o diretório aboliu o uso da língua geral, né? Por que aparece nessa documentação essa inquietação dos moradores e a exigência de que esse sujeito fosse nomeado porque ele sabia a língua geral? Né? Então, o indicativo de que, na verdade, uma coisa era a lei, a forma como o diretório definia a política linguística, outra coisa é a questão da implementação disso. Então, ainda havia, nesse espaço, ainda, uma presença muito forte da língua geral, em fins do século XVIII, aí, né? E que era o argumento usado pelos indígenas para solicitar justamente a nomeação do diretor. O diretor sabia a língua geral, e sabendo a língua geral, ele poderia dar escola aos meninos, o que não fazia o antigo diretor. Tá? Um outro ponto emblemático para a gente é a questão desses 2 autos de inquirição feitos em Porto Seguro, na antiga capitania de Porto Seguro, um foi em Porto Seguro e outro foi em Alcobaça, que nos dá notícias ainda, e esse auto de inquirição, ele é do finalzinho, do início do século XIX, a data aí, né, do encaminhamento é de dezembro de 1803, mas isso recua para setembro, né, de 1803 e outubro de 1803, quando ocorre, de fato, as inquirições. Né? E por essas inquirições é que a gente pode observar, por exemplo, que na Vila de Trancoso e na Vila de Verde, há um testemunho do Venceslau do Alferes, né, Venceslau Borges de Andrade, que, né, os índios eles continuavam falando com desembaraço a língua portuguesa, ainda que de todo, se não acham extinta entre eles a bárbara, porque usam dela principalmente os velhos
quando se ajuntam nas suas roças, ou seja, o testemunho do depoente da permanência, da manutenção da língua indígena nesse espaço aí relativo a Trancoso e Vila Verde, né? Da mesma forma, eles falam sobre a questão da escrita, né? Que eles chegaram a ler e escrever, mas por falta de exercício, lê e escreve com imperfeição, né? E aí fala justamente ainda de que poucos continuam ainda a assinar de próprio punho, né? Bem, em relação à questão das meninas, ele chama a atenção que elas têm andado na companhia dos brancos, falam bem português, mas não falam a língua natural, bem a sabe e entende, não falam a língua natural bem, a sabem e entendem. Quer dizer, embora saibam e entendam, mas elas não falariam mais, até porque, nesse momento, na ouvidoria de Porto Seguro, o segundo ouvidor determinou uma prática de que as meninas deveriam ser retiradas dos seus núcleos familiares, suas famílias, e deveriam conviver com mulheres brancas ditas honestas, para que justamente fossem abandonando o uso da língua e pudessem, assim, civilizarem-se, entre aspas. Tá? Um outro testemunho que a gente encontra no auto de inquirição é do Inácio Rodrigues da Pena, que novamente vai falar sobre Verde, Trancoso, né, que fala de uma educação que os índios mostram, diferente da educação da época dos jesuítas, falando língua portuguesa, mas nunca esquecidos da sua língua natural, à exceção daqueles que têm andado nas escolas. Quer dizer, ou seja, a questão do papel que a escola teve nesse momento aí, para justamente fazer com que cada vez mais houvesse essa perda da língua indígena e o português fosse, né, vamos dizer assim, se generalizando, né? Bem, e aí outra questão que ele coloca aí diz respeito a Belmonte, que se mantinha ainda como uma vila de alguns portugueses e índios da língua geral, né? Um outro depoimento que a gente traz aqui é do Félix de Uzeda, que vai falar justamente ainda do fato das escolas, né, terem essa função de civilizar os meninos, que sabiam ler e escrever, contar a doutrina cristã, por falta de uso, né, existe uma lei, mas escreve com imperfeição, a ideia de que poucos assinam ainda com o próprio punho, e ele lista, né, uma série de vilas em que essa ação, que essa situação ainda se mantinha, como Vila Verde, como nós já vimos em outros depoimentos. Agora ele acrescenta as vilas de Viçosa, de Alcobaça, Trancoso, ele reafirma, né, como os outros depoentes, aí ele coloca Prado, Belmonte, e aí vai. Ou seja, aí nessa região da ouvidoria de Porto Seguro, me parece que havia ainda essa presença, e nós estamos falando disso em inícios do século XIX. Tá? Bem, o que é que nos revelam esses autos de inquirição que foram importantes para a gente pensar essa região sul do estado? Primeiro, que o uso das línguas indígenas e das suas próprias etnias se mantinham, né? Segundo, ao lado que havia a manutenção desses usos, sobretudo pelos mais velhos, há cada vez mais um domínio, né, um avanço da língua portuguesa entre as crianças ou aqueles ligados ao espaço escolar, né? Então, aí você tem a questão, além disso, da própria escola na manutenção dos índios na doutrina cristã, a questão do que eles chamam de civilização, entre aspas, né, que se vestir, calçar, uma discussão sobre, entre aspas, a má influência dos pais na civilização das crianças indígenas, né, quando justamente chama atenção para o fato de que os pais não entendiam a importância da escola e, por conta disso, eles tiravam os filhos, né? E aí, é claro, esse tirar os filhos tinha a ver, por exemplo, como ir para as roças, não deixar mantimentos para que os filhos pudessem se virar, né, buscar forma de sobreviver e faltar às aulas, por exemplo. Ou até mesmo os pais que faziam os casamentos das crianças ainda jovens para justamente não entrarem na lista de matriculados na escola. Quer dizer, são informações que vêm de uma leitura cuidadosa desses autos de inquirição. Além disso, a questão da intervenção dos juízes ordinários, né? Como era difícil a manutenção das crianças, né, a permanência das crianças nas escolas, os juízes ordinários tinham que, na verdade, entrar em ação. Tá? E o que eu falei das estratégias usadas pelos indígenas dessa região para justamente os índios não entrarem nas listas de aptos para a escola, né? Porque eles acreditavam ser algo desnecessário para o indígena. Existe, assim, muitos relatos em relação a isso, nos depoimentos outros que aparecem, e que, é claro, aqui não dava tempo de apresentar. Bem, e em região ao norte? Então, quer dizer que essa questão só ficou no sul? Então, é só na região de Ilhéus, embora o Wagner Argolo apresenta para a gente a questão da língua geral do sul da Bahia, aí ele utiliza, inclusive, outros documentos para atestar essa situação linguística que se mantém aí, inclusive até meados do século XIX. Nós temos o norte está lá e ainda existe uma referência
de manutenção da língua indígena. Em Abrantes, por exemplo, nesse documento de 1758, existe uma solicitação para a contratação de professores de língua portuguesa. Existe esse documento aí de Abrantes em relação àqueles que sabiam ler suficientemente e escrever muito mal, mas existe um dado interessante para a gente, que é o dado de início do século XIX, que é um dado apresentado pelo ouvidor Luiz Tomás Navarro de Campos, em 1804, em que ele fala que alguns diretores me informam que os seus índios quase sempre fogem da missa e que se comunicam ocultamente. E aí ele está justamente fazendo referência à questão do uso da língua indígena, praticando as suas seitas gentílicas, mas creio que não há. Ele fala que não tem provas sobre isso e tal, tal. Mas, no fundo, existe, na verdade, um testemunho de que lá, nessa região norte, sobretudo, vamos dizer assim, onde estão os índios da família Cariri, os Quiriri, sobretudo, né? Que essa realidade se mantém. E ele vai chamar a atenção também para aqueles que se aplicam às primeiras letras, que nesse espaço tem progressos, escreve, contam bem. Quer dizer, são informações muito gerais e que a gente, de certa forma, vai buscando, né, indícios para compreender essa realidade sociolinguística da Bahia e, sobretudo, assim, essa realidade sociolinguística desses espaços tomados aí com objeto da pesquisa, espaço de pesquisa, que são as vilas de índios. Tá? Para finalizar agora, assim, eu gostaria de falar, né, tomando aqui novamente a professora Rosa Virgínia Matos e Silva, essa compreensão que ela traz para a gente sobre o que representou a política pombalina, né? Se define explicitamente para o Brasil uma política linguística e cultural que fez mudar de rumo a trajetória que poderia ter levado o Brasil a ser uma nação de língua majoritária indígena, mas não só, né? Quer dizer, o diretório teve, e aí ela fala lá que é um dos fatores, mas é um fator importante para a gente pensar nessa mudança dessa realidade linguística do país. Bem, mas aí também é preciso compreender que a adoção da leitura e da escrita em português, inclusive a solicitação dos indígenas de contratação de professores de língua portuguesa, tem a ver com o que nos diz aí Almeida, né? Ler e escrever em português constituía-se num instrumento eficaz para que alguns deles, quer dizer, os indígenas, né, sobretudo lideranças, reivindicarem suas mercês aos reis em modos bem portugueses, ou seja, entrar nesse jogo de estratégias e negociações para a gente ingenuamente não levantar a bandeira da vitória da língua portuguesa, achando que esses sujeitos não tiveram uma participação ativa nesse processo também de escolha, né? Bem, e por fim, aí, o que nos diz Rosa, né? Eu tentei falar um pouco dessa história social linguística, de um modo geral, da Bahia, pensando esse multilinguismo generalizado, como ele se localiza, como o português vai ganhando esse espaço, na tentativa de dizer também que essas histórias que se escrevem são sempre uma história reconstruída e escrita a partir dos condicionamentos teóricos, metodológicos, empíricos, ideológicos dos seus autores. Então, eu fiz algumas opções, alguns recortes, algumas escolhas para poder tentar interpretar essa realidade linguística, as nossas referências, e eu gostaria de finalizar, de fato, agora, só trazendo para vocês essa foto, uma foto não oficial, porque vocês conhecem talvez a foto oficial em que minha mão não está levantada, mas eu gostaria só de prestar essa homenagem à professora Rosa Virgínia e dizer da história dessa foto, que foi quando justamente ela me convidou para ter uma primeira conversa e assim a gente definiu a orientação do mestrado. E eu sei que no momento dessa foto aí, que foi em 2002, em frente ao Amélia Amorim, com as queridas aí Norma, Zenaide também, Diná Calu, a saudosa professora Ilza, a professora Jacira, eu estava brincando assim, gente, eu estou com a mão levantada, não tenho onde botar a mão. Aí Rosa me disse, Pedro Daniel, me dê a sua mão. E aí a foto oficial é essa, em que ela está pegando em minha mão, e fui assim, um pegar a mão, que foi um mestrado durante 2 anos, um doutorado que não pude concluir, mas minha eterna gratidão a Rosa Virgínia Matos e Silva. Muito obrigado.